O Isaac não tem espaço. Não tem espaço, talvez por opção técnica, né? Porque há necessidade, a gente vem debatendo muito isso no nosso podcast, da questão da necessidade no armador, principalmente pelo Ganso não estar entregando o que ele está entregando. É agora que veio esse Acosta, ok? Mas antes disso a gente tinha necessidade, sim, de um camisa 10, um armador, que é a posição do Isaac. E assim, ele não tinha sido aproveitado. Tem questão de sonho. É sonho dele? Será que é o sonho dele? Porque o cara tem 18 anos ainda. Pô, se ele tem sonho ainda, ele nem mal jogou, ele mal saiu da base, já tá sonhando pra Europa. É questão de quê? Vai acabar o contrato dele, acabou de renovar o contrato até 2029. Então qual é a desculpa pra estar realmente vendendo o Isaac agora? Por um preço de banana, sem ter necessidade nenhuma. Assim, eu acho sim que a diretoria do Fluminense deveria se posicionar com relação a isso, porque não tem cabimento. Eu estou tentando entender o motivo, uma justificativa que para mim não tem motivo para estar vendendo o Isaac, que é uma promessa, um cara que se destacou na base, se destaca ainda na seleção, ganhou tudo na geração dele, é uma das grandes gerações do Fluminense, está sendo vendido agora. Isso para mim não tem cabimento nenhum. Qual é a tua opinião, Bernardo, com relação a isso, cara? Cara, me pegou muito de surpresa quando veio essa notícia da venda encaminhada do Isaac. Muitos justificaram falando, mas é ruim. Assim, como é que você vai avaliar um jogador que mal performou, não teve uma sequência? A gente não mal teve oportunidade de acompanhar o jogador. Viu poucos minutos, né? Ele entrava durante os jogos dele muito no final e pouco fazia. E nos jogos que ele entrou, ele não performou, mas, gente, ele tinha 17 anos, ele fez 18 agora. É muito novo. Ainda não tem... E detalhe, né? Ele, na base, ele era muito bom. É claro que na base é uma coisa e no profissional é outra. Só que eu acho que o Fluminense vendeu de uma forma muito desesperada. E sendo que foi o que você falou. O Fluminense teve um faturamento muito bom no Mundial. Vendeu também o Cauã Elias aí no ano passado, que era um jogador que também conseguiu entregar ali um futebol, fez uns gols importantes. Cara, eu achei muito estranho essa venda do Isaac. Eu queria ver se também... Teve a história também do Riquelme, né? O Riquelme também não está nesse embate de renovar ou não renovar. E no Isaac não tinha nada disso. No Isaac não tinha esse problema. Estava com o contrato renovado até 2029. Então, assim, uma venda que o Fluminense precisa explicar. Porque o torcedor não entende a necessidade dessa venda. É uma venda que, cara, eu também concordo que é baixa, não é alta. Porque se ele performasse, entregasse um futebol, fosse mais valorizado aqui no Fluminense, tivesse mais uma temporada, jogando bola, será que essa venda não seria muito melhor? Fica aí o questionamento, né? Deve ser a venda de realizações. Só pode, né? Não, é porque o cara fez 18 anos e o empresário quer que ele quer porque quer jogar. E olha quantas opções de jogador que a gente tem de meia. Você acha que ele vai entrar assim de uma hora para outra? Não vai. Isso na cabeça do empresário, né? Sim. Não vai jogar. Aproveitando isso, vou passar pro Wagner, né? A bola, quero ouvir a opinião dele com relação a isso. Já vou botar uma pergunta também para ele responder. Ô Wagner, você acha que o Renato tem um percentual de culpa nessa venda? Você acha que, por exemplo, se fosse talvez um outro técnico, não sei quem, mas desse mais oportunidade para a base, o Isaac estaria sendo vendido agora? O que tu acha com relação a essa situação? Dá tua opinião aí, cara. Então, eu acho que o Renato talvez ele tenha uma culpa a partir do momento em que a gente tem a impressão de que ele não quer usar a base. Tá? Se a gente tem essa impressão daqui de fora, imagina como isso está reverberando lá dentro. Né? Eu particularmente, eu não consigo entender, eu falei isso até, eu participei acho que há 2 Flu-resenhas atrás do podcast com vocês, e eu tenho uma posição que cada vez eu mudo menos essa posição. Eu acho que assim, a nossa diretoria tem um pulso muito, muito frouxo com os empresários, sabe? Os empresários fazem papelaria dos nossos jogadores para tudo quanto é lado, trazem proposta toda hora, enfim. Mas o papel do empresário é fazer isso. O papel do empresário é fazer isso se a diretoria libera ele para fazer. Porque se não libera, tem uma falta de comando. Eu não vejo os empresários dos jogadores do Palmeiras atravessando a lei. Eu não vejo os empresários dos jogadores do Flamengo atravessando a diretoria do Flamengo. Eu não vejo jogadores do Botafogo atravessando. Então, assim, o empresário ele tem 200 jogadores. O Riquelme, o Isaac, o Bernal, enfim, quem seja, é um jogador. Né? Se a diretoria tivesse pulso firme e falasse, olha só, se fizesse esse negócio aqui, eu não contrato mais jogador nenhum teu. A gente teria outra postura. Mas eu acho que a gente amoleceu nessa questão
de gerir por afinidade, não por comando e controle, a gente amoleceu muito a relação, tá? Com relação ao Isaac, cara, eu não entendo a venda do Isaac. Eu tô igual a vocês, tá todo mundo com uma grande interrogação na cabeça, porque não dá para entender o nosso jogador mais valioso da divisão de base. Se você pega toda a divisão de base, o Riquelme não é o mais valioso. O mais valioso é o Isaac. Todo mundo fala, é um jogador diferente, é um jogador que ninguém tem, porque hoje você só forma ponta. Qual grande meia está sendo formado hoje no Brasil? Você não tem esse jogador. Todas as bases estão olhando para a ponta, que é um jogador fácil de vender lá para fora. Então, assim, é o nosso jogador mais diferente, numa posição que a gente é super carente, que a gente tinha até ontem um jogador que já está no final da carreira, ou seja, a gente tinha que estar dando minutagem para o Isaac para fazer uma transição para o ano que vem, né? Então, ele tinha que estar encorpando, ele tinha que estar entrando 10 minutos por jogo e tal. Por quê? Porque o Ganso, ele não aguenta mais jogar, sabe? Eu tenho dúvidas se na cabeça do Ganso ele realmente está disposto a dar 100%. Por quê? Porque ele pode ter um mal súbito a qualquer momento, cara. O que ele teve foi muito sério, sabe? Eu não tenho certeza se eu, no lugar dele, rico, bem-sucedido, já com a vida resolvida, ia arriscar meu corpo a ponto de poder ter um mal súbito de repente no campo. Bem posicionado isso aí, cara. Bem posicionado mesmo. Então, assim, eu não sei se o Ganso vai jogar 120%, 110% do que ele pode mais, sabe? E a gente viu o ano passado ele fazer isso. Aliás, a gente só saiu da draga porque o Ganso foi muito importante, né? Então, assim, eu não consigo entender a questão do Isaac, sabe? E por mais que eu busque justificativa, hoje mais a gente conversou, né, cara? Por mais que eu tente entender algumas coisas, do ponto de vista, quando você olha para o Isaac, nada faz sentido. Não faz. Deixa eu, antes de passar a bola pro Pablo também comentar com relação a isso, deixa eu ler só os comentários aqui rapidinho. A Rose Bittencourt tá falando aqui, Isaac só tem 11 jogos no profissional. Pois é, só 11 jogos, ainda não deu pra mostrar nada, e quando jogou muito pouco, jogou um pouco mais até no Carioca, mas até agora não mostrou ainda, não deu tempo do garoto mostrar alguma coisa, né? Pingou, parou aqui. Venda para o clube pequeno europeu facilita a comissão. Parece que o Liverpool também quer, né? O Liverpool tá entrando, né? O Paulo Martins Tricolor tava comentando aqui, ó, que o Liverpool tá entrando nessa briga aí, mas independente de quem vai comprar ele, cara. Eu acho que isso não é nem o ponto. Eu não tô nem aí pra onde ele vai. Não. Eu quero saber dele ficar no Fluminense. Exatamente. Entendeu? E assim, é o que vai acontecer. É o que naturalmente vai pro Shakhtar, aí fica uma temporada, 2 temporadas lá, depois ou vai pro outro time da Europa, um time grande da Europa, ou vem pro um time do Brasil. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, assim, e é isso que a gente precisa, sim, de explicação. O Wagner lembrou aqui, eu conversei isso até em off com ele, com relação ao que está acontecendo que a gente realmente não está sabendo, que eu estou querendo entender, eu estou querendo buscar uma justificativa, porque para mim não tem justificativa. É o que? É com relação à SAF que vai acontecer? Será que está querendo vender antes do ano que vem? Qual é a situação? Entende? Ano que vem vai ter uma eleição. Por que não deixa pra vender no ano que vem com outro presidente, se for o caso, batendo meta do ano 2026? E a comissão presidente? Pois é, o que tem por trás disso? Entendeu? Eu acho sim que tem que ter um posicionamento da diretoria com relação a isso, porque não faz sentido e a gente merece sim. Isso é transparência, pô. Nós somos torcedores, nós somos sócios do Fluminense. E eles precisam prestar contas com relação a isso. Pra gente, porque não faz sentido nenhum, gente. Fala aí, Pablo, tua opinião, cara. Cara, mais uma vez o Fluminense mostra, né, para mim, um amadorismo na gestão da sua base. Primeiro, por não aproveitá-lo e não trazer retornos esportivos para o clube. Então pode ser mais uma cria que vai se destacar no mundo, no futebol internacional, e essa cria vai ser vendida a preço de banana, né, vamos dizer assim, e não vai ser aproveitada aqui, não vai trazer frutos aqui para o nosso clube, que, ao meu ver, né, deveria ser, vou botar o Palmeiras aí, que é um clube que revela que a sua base traz retorno esportivo e depois é vendido um preço justo para a Europa. Foi assim com o Hendrick, foi assim com o Estevão e os demais, né, que antes deles. Já o Fluminense não, pega um garoto, promessa, né? Quantas promessas do Fluminense deram retorno dentro do clube e depois foram para fora? Cara, o único aí que eu vejo mais próximo aí foi o Luiz Henrique, mas o André. O André para mim é o ápice.
né? Foi o ápice. O André é o melhor retorno Né? do Fluminense. E foi vendido para mim a preço injusto, né? Poderia ter sido vendido por muito mais. Poderia ter tá no clube, porque tá lá no time lá. Cara, nem sequer agora foi, se não me engano, foi convocado pelo Ancelotti. Não foi convocado. Quem? Quem? O André, O André só. não. Não, O André não foi, convocado. Foi o foi. Luiz Henrique. E o Você tá João ligado? Pedro também, que foi outro. Então você vê, o Fluminense trabalha muito mal a sua base. Tanto trazer, até um outro ponto também, em colocar, inseri-los aí no time profissional, para você dar mais, valorizar mais o jogador, porque o jogador consiga trazer esportivamente, né, resultados para o clube. Mas você vê, até eu acho que caiu, você que falou, o Bernardo, com relação, às vezes é mais fácil vender o jogador porque a gente sabe que um Paulo Baia vai tomar a vaga de um Guga, né, fim de ciclo no Fluminense, vai tomar a vaga de uma base Xerém. Se você for pensar para esse lado, o empresário tem até razão. Aí eu dou razão para o empresário. Não, prefiro que ele saia do Fluminense, que lá fora ele vai performar melhor, ele vai ter mais oportunidade. Que no Fluminense, um cara de fora, Thiago Santos, né, Manuel, jogadores de fim de ciclo, tiram a oportunidade de jogadores que podem estar performando, sendo valorizado, trazer retornos esportivamente para o Fluminense e, cara, futuramente serem vendidos por um preço maior, trazendo maior lucratividade. O Fluminense era para ser o time que mais vende no Brasil jogadores. A nossa fábrica não para. O Fluminense é especialista O nisso. exemplo que você pega do Palmeiras é o modelo perfeito. Pô, e olha É que nem isso. tanto jogador. Você vê aí dois jogadores foram bem aproveitados, levaram para o clube retorno esportivo e depois retorno financeiro. Já tem um outro garoto também, o Alan, que é reserva e entra direto. E aí eu Tem te boto oportunidade. até mais. Você vê que não é problema de dinheiro, porque o Fluminense basicamente está com não nadando braçadas de As dinheiro, contas mas estão em dia. as contas estão em dia. O Fluminense teve um bom faturamento esse ano. Se eu não me engano, vai chegar na casa próximo do bilhão ali para esse ano por causa das premiações. E você vê, cara, que o problema não é para mim. O problema mostrou esse ano que não é só dinheiro, é gestão. Gestão. O Fluminense falta governança no Fluminense, falta governança profissional que leve o clube a patamares mais altos, a resultados mais altos. E isso faz diferença. O profissionalismo faz diferença em qualquer área, desde empresarial como também futebolístico. E o que falta no Fluminense é isso, cara. Profissionalismo. É o cara que vê ali, estou preparando o terreno para o próximo.